O delegado Rui Ferraz Fontes, há 2 semanas antes de morrer, participou de um podcast na CBN e o que ele disse é muito grave. Perguntado em relação à sua proteção após se aposentar, ouçam o que o ex-delegado-geral afirmou. Eu estou aposentado, eu tenho proteção de quem? Eu moro sozinho aqui, eu vivo sozinho na Praia Grande, que é o meio deles. Tá, beleza. Para mim é muito difícil. Se eu fosse um policial da ativa, eu estava pouco me importando. Porque eu teria estrutura para me proteger. Hoje eu não tenho estrutura nenhuma. Você reparou que a voz dele mostrava sua preocupação com a segurança que não tinha. E ele tinha razão em estar com receio, pois foi morto covardemente através de emboscada na cidade de Praia Grande por bandidos que portavam fuzis e possivelmente receberam treinamento para ação tática de alto risco. Eu vou te falar uma coisa, a maneira como o crime aconteceu sugere um alto nível de especialização e não é descartado a participação de policiais da ativa, reserva ou ex-policiais. Fica comigo, pois a polícia já tem pelo menos os nomes de 2 dos criminosos que participaram da morte do Dr. Rui Fontes Ferraz. Meu nome é Jorge Lordello e se prepara, pois eu vou te colocar na cena do crime, onde um dos delegados mais experientes de São Paulo e que combateu o PCC foi morto e sem condições de reação. Em dezembro de 2023, o Dr. Rui Fontes sofreu um assalto na Praia Grande. Na época, só para você ter uma noção, ele já demonstrava preocupação com a sua segurança e dos seus familiares após anos de atuação contra o primeiro comando da capital. Ele comentou, após o assalto que sofreu, abre aspas, eu combati esses caras durante tantos anos e agora os bandidos sabem onde moro. Minha família agora quer que eu deixe o emprego em Praia Grande e saia de São Paulo. O delegado Dr. Rui ainda apontava ele estar muito preocupado com a exposição desse assalto que ele sofreu nas mídias e que sua família se sentia ameaçada. Ele e a mulher saíam de um restaurante e iam para casa quando foram abordados por bandidos. Um dos criminosos apontou a arma para a cabeça do Dr. Rui. Nesse momento, o delegado manteve a calma e levanta as mãos. Os bandidos passam a revistá-lo e roubam o celular, joias, cartões e a moto do casal. Os suspeitos posteriormente foram presos em flagrante e os bens do delegado recuperados. Olha, eu jamais poderia imaginar que eu iria fazer um vídeo no canal na cena do crime para contar a morte de um delegado-geral de polícia. Eu levei um choque quando eu recebi a notícia através do WhatsApp e, num primeiro momento, eu achei que era fake news, mas, infelizmente, era verdade. Fui delegado de polícia em São Paulo por muitos anos e acompanhei o trabalho do Dr. Rui Ferraz Fontes. O Dr. Rui, antes de ser nomeado delegado-geral, foi diretor do DEI que empreendeu combate firme ao PCC há mais de 20 anos. Se você que me assiste for de São Paulo e conversar com qualquer policial civil ou militar do nosso estado, pode ter certeza que vão falar com respeito do trabalho do Dr. Rui, que realmente se destacou na carreira. Tanto é verdade que ele chegou a ser chefe da Polícia Civil, não por amizade política não, e sim pela sua competência no combate ao crime, principalmente contra organizações criminosas. E já vou te adiantando que os bandidos que mataram o Dr. Rui são profissionais treinados e capacitados para esse tipo de ação tática. O armamento pesado utilizado pelos criminosos e o modus operandi indicam que a execução foi totalmente coordenada, muito bem planejada e concretizada por pessoas capacitadas para matar de forma estritamente profissional. Não estamos falando de crime praticado por amadores. Muito longe disso, minha gente. O delegado Rui era aposentado e atualmente era secretário de administração da prefeitura lá de Praia Grande, mas presta atenção. Um veículo SUV com 4 criminosos chega ao local por volta das 18 horas e 2 minutos.
O motorista estaciona o veículo e os atiradores aguardam na rua da secretaria, onde o Dr. Rui trabalhava, por cerca de 14 minutos, quando o carro do ex-delegado, um Fiat Argo de cor preta, é visto trafegando pela rua, conforme mostram imagens das câmeras de segurança. O delegado é alvo dos primeiros disparos ao passar pelos carros dos marginais que o aguardavam, pois provavelmente já tinham monitorado a rotina dele na saída da prefeitura. Ainda não há informações oficiais se Rui Ferraz Fontes foi atingido nesse momento que você está vendo. Após atirarem, eles iniciaram uma perseguição. Daqui a pouco eu vou te mostrar as cenas onde os bandidos mataram o ex-delegado-geral e você vai ver a forma de desembarque do carro roubado e também todo o trabalho de contenção desses bandidos, que são características de marginais que sabiam exatamente o que iam fazer. Presta atenção no que eu vou te falar. Os bandidos avançaram em direção ao Dr. Rui Ferraz Fontes, em movimento descrito na linguagem militar como progressão, e dispararam várias vezes até matá-lo no banco do motorista do seu carro. O crime aconteceu na Avenida Dr. Roberto de Almeida Vinhas por volta mais ou menos de 18 horas de segunda-feira, dia 15 de setembro de 2025, e essa rua fica no bairro de Nova Miriam, perto do Fórum Criminal na cidade de Praia Grande. Um dos vídeos gravados pela passageira de um carro que estava ali próximo mostra o momento do início dos disparos. Nas imagens é possível notar que duas motos estavam chegando ao local e os condutores se assustaram com os tiros. Sai de perto! Meu Deus, vó. Mataram o cara. Do carro que caiu? É, mataram o cara. Uma mulher que estava na garupa de um dos veículos chegou a se jogar no chão enquanto o outro motociclista se afastou do local. Um outro vídeo, gravado pelo motorista de um segundo carro, também flagrou os disparos. Veja as imagens que conseguimos. Tá, porra, o pau tá quebrando, o pau tá quebrando. O carro tá capotado ali, ó. Carro capotado, ó, o carro virou lá. Nós contamos quantos tiros foram disparados, vai vendo. Veja e ouça os disparos. Foram 21 tiros em apenas poucos segundos. Tá, porra, o pau tá quebrando, o pau tá quebrando. Observe outro vídeo onde mostra que o carro do Dr. Rui veio a capotar e assim ele ficou preso dentro do veículo. Veja as imagens agora por um outro ângulo. Olha, não tinha como o Dr. Rui sair ou sacar sua arma para se defender. Os criminosos se aproximaram do carro tombado e efetuaram todos esses disparos a queima-roupa. Conseguimos imagens de uma outra câmera de segurança onde você poderá observar a frieza e profissionalismo dos assassinos. Mas eu preciso ainda te mostrar a perseguição um pouco antes da morte, presta atenção. O delegado Rui percebeu, que ele já tinha levado uns tiros mais para trás, como eu te mostrei. E aí, ele acelerou o carro. E a ideia dele era o seguinte, ele não poderia deixar o veículo dos criminosos emparelhar com o seu. O veículo que vinha logo atrás também estava em alta velocidade. A perseguição era intensa. O problema ocorreu que na hora do delegado cruzar a rua, vinha um coletivo na mesma hora e assim um acidente grave aconteceu. O carro do delegado, o carro do Dr. Rui, foi arrastado e por isso acabou capotando, porque surgiu também um outro coletivo. Foi um verdadeiro acidente que capotou o carro do Dr. Rui. Com isso, o policial não tinha como lograr fuga saindo do veículo porque o carro estava virado. Esse é o trajeto que o delegado Rui fez desde quando recebeu os primeiros tiros até o local onde ele colidiu com os dois coletivos. Esse trecho foi feito em apenas 2 minutos, onde os marginais perseguiam o carro do Dr. Rui Ferraz Fontes. Olha, a minha equipe de produção descobriu que o Dr. Rui usava cinto de segurança quando ele estava dirigindo.
O carro dele tomba com o choque com os dois coletivos. E aí, ele ficou totalmente de lado, caído, com o carro tombado, preso ao cinto de segurança. E aí, ele perdeu toda a mobilidade. Repare agora nas imagens que tão logo o carro dos bandidos para, as portas já se abrem e descem homens vestindo roupa escura. Um deles, armado com fuzil, sai pela porta da esquerda e faz o que chamamos de contenção, ou seja, ele fica analisando o que está acontecendo ao seu redor e sempre empunhando um fuzil. Já os outros comparsas que desceram pela porta da direita correm em direção ao carro do delegado e eles também empunham fuzis e atiram 21 vezes contra o policial aposentado dentro do carro tombado. Toda a ação é feita por profissionais do crime, é claro. Observe que quando os tiros terminam, o motorista do carro dos bandidos já começa a manobrar o carro para esperar os comparsas para eles lograrem fuga o mais rápido possível. Gente, tudo isso foi muito rápido devido ao planejamento dos criminosos. A minha equipe de produção cronometrou a ação dos marginais do momento em que o primeiro bandido desce do carro até o seu retorno. Pessoal, em apenas 20 a 21 segundos, eles foram até o carro do delegado, atiraram 21 vezes, retornaram rapidamente e o carro saiu em disparada. Logo depois da fuga dos bandidos, muitos populares curiosos se aproximaram do carro onde estava morto o ex-delegado-geral de polícia de São Paulo. Viaturas da polícia foram chegando, mas não havia mais nada a fazer, pois o Dr. Rui já estava sem vida, infelizmente. Posteriormente, o veículo SUV usado pelos bandidos foi encontrado na Praia Grande, todo queimado. Gente, é claro que os criminosos planejaram atear fogo no carro roubado, usado para matar o delegado, para sumir com o quê? Eles não queriam deixar impressões digitais e também possíveis materiais genéticos dentro do carro. Eu vou te dar um exemplo. Você está dentro do carro, pode cair um fio de cabelo, você pode deixar cair um suor. E a perícia, quando levanta isso, vai chegar o quê? A eventuais suspeitos, mas eles fizeram o quê? Queimaram o carro. Agora, você vai ter acesso a todas as imagens do atentado e eu preciso trazer para você uma análise mais técnica. Eu vou te dizer mais o que está entalado aqui, ó, na minha garganta. O planejamento e operação para a morte do ex-delegado-geral se assemelham à morte de Vinícius Gritzbach. Você se lembra que em novembro de 2024, homens fortemente armados foram até o Terminal 2 do aeroporto lá de Guarulhos. Eles fizeram uma emboscada e mataram o homem que era tido como delator de um esquema envolvendo o PCC. E também foi feito o que depois descobriu a participação de policiais militares e civis de São Paulo. Deixa eu te falar uma coisa. Os matadores do Dr. Rui tinham o mesmo apetite e sangue nos olhos dos matadores do caso do aeroporto de Guarulhos, onde Gritzbach foi morto em plena luz do dia. Gritzbach aparece de camiseta branca e uma mala de mão na área de desembarque do Terminal 2 lá de Guarulhos. Em seguida, dois atiradores encapuzados descem de um carro preto e aparecem atirando contra Vinícius Gritzbach. Você reparou nas imagens que foram profissionais que mataram e o ex-integrante do PCC, e sabe, tinha policiais envolvidos, infelizmente. Olha, se toda essa história policial te inspira a seguir carreira na área policial, eu preciso apresentar para você o Instituto Oliver, que é, a maior escola preparatória para carreiras policiais do Brasil. Só para você ter uma noção, mais de 2.500 alunos do professor Oliver já foram aprovados em concursos para PM, Polícia Civil, Polícia Penal, GCM, Polícia Federal e muito mais. Além dos cursos preparatórios, o Instituto Oliver também oferece cursos superiores sequenciais, tecnólogos, bacharelados, pós-graduação e também o EJA, para quem precisa concluir os seus estudos. Então, acesse o site ou escaneie o QR Code disponível na tela e dê o próximo passo na sua carreira com o Instituto Oliver.
A verdade é que a morte do Dr. Rui pode ter relação com a atuação dele como delegado em São Paulo. Gente, todas as linhas de investigação devem ser avaliadas. Deixa eu te contar uma coisa que pouca gente sabe. Entre 2019 e 2022, o Dr. Rui Ferraz Fontes, ele exerceu o cargo de delegado-geral de polícia aqui de São Paulo. Ele era inimigo do PCC e tinha rivais até dentro da própria polícia. A equipe do delegado Rui Fontes indiciou todos os líderes do PCC no início dos anos 2000 por formação de quadrilha. Olha quanto tempo ele combate o PCC. Por conta disso, os criminosos foram mandados para o chamado RDD na época, que é o regime disciplinar diferenciado, e eles foram para a cidade de Presidente Bernardes, do interior de São Paulo, que foi inaugurado em abril de 2002 para abrigar o quê? Integrantes de facções criminosas e principalmente do PCC. Foi o Dr. Rui Ferraz quem divulgou os primeiros organogramas do PCC com o Marcola, com o Cezinha, o Geleião no topo da pirâmide naquela época, lá em 2000, 2002, 2003. Todo mundo sabe que durante muitos anos o Dr. Rui recebeu ameaças de morte de integrantes dessa organização criminosa. Por causa desse trabalho contra as facções criminosas, o Dr. Rui foi jurado de morte pelo PCC e essa notícia foi dada em 2019 pelo Ministério Público de São Paulo. Segundo a promotoria, Marco Williams Zerbas Camacho, o Marcola e outras 15 lideranças da cúpula do PCC que cumpriam pena em Presidente Venceslau, quando veio a ordem de transferência para o sistema federal, desagradou o comando do PCC. Desde então, a liderança da facção nunca mais retornou ao estado de São Paulo e isso desagradou muita gente da facção e, é claro, o Dr. Rui teve muita importância em todo esse combate naquela época. Em 2019, vai vendo, a denúncia foi feita pela promotora Silvia Vieira Marques, que apresentou 3 alvos da facção, incluindo o delegado Rui Fontes Ferraz, pois foi a equipe dele do DEIC que indiciou todos os líderes do PCC no início dos anos 2000 por formação de quadrilha. E foi nessa época que o Dr. Rui foi jurado de morte pela facção paulista. A cúpula do PCC enviou ordem em março de 2019 para matar o Dr. Rui Fontes. Um recado assinado pela liderança do PCC encomendando a morte do delegado Dr. Rui foi encontrado pela Polícia Civil em uma residência na zona leste da capital paulista. Eu consegui essa carta e eu vou mostrar para você, abre aspas. Viemos através desse salve passar direção referente aos trampos que foram passados e nossos irmãos do quadro disciplinar e ainda não foram concluídos. Em primeiro lugar, deixar claro que todas as missões que foram passadas para os nossos irmãos são de interesses da família e não de interesse individual. A sintonia geral vem cobrando o resultado dos trampos passados para os nossos irmãos da Zona Leste e ABC, contra os vermes que vêm prejudicando o andamento dos trabalhos da família. Irmãos responsáveis, o Lixo, o Morto, Pita e o Tito. A missão Vagnão da DISE, que é a Divisão de Investigações sobre Entorpecentes de São Bernardo do Campo. Veja que nessa primeira parte da carta, o alvo para ser morto é o investigador Vagnão, que trabalha lá no ABC Paulista. Mas a segunda parte dessa determinação do PCC colocava como alvo o Dr. Rui. Veja, abre aspas. Disciplina, Cidade Tiradentes, Irmãos Responsáveis, o Coringa, Mimo, Barata, Tererê, Corintiano. Missão, Delegado Rui Ferraz Fontes. Presta atenção no final dessa carta que a Polícia Civil localizou para você entender como funciona uma organização criminosa. Presta atenção, abre aspas. Em cima dessa caminhada, a sintonia deixa ciente que se não foi concluída cada missão, a cobrança com nossos irmãos será à altura, pagando com a própria vida. Você reparou que o papo é reto e direto. Esses bandidos escolhidos têm uma missão e, se não cumprirem, pagam com a morte.
Ou seja, eles não têm escolha, é matar ou morrer, é matar ou matar. É por isso que eles vão com gana para assassinar um alvo determinado, pois se falharem, sabem que a facção irá atrás deles. Olha, o PCC tem muitas gírias e eu quero te explicar o que significa a palavra sintonia, que foi muito citada nessa carta que eu acabei de te mostrar. Sintonia não é apenas uma palavra, é uma função dentro da organização criminosa. Sintonia é a base de tudo no PCC. Os chamados sintonia da organização criminosa, primeiro comando da capital, são peças fundamentais para a facção criminosa paulista. Foi a forma criada para impedir que a organização criminosa se fragmentasse, mesmo que perseguida por agências policiais de diversos níveis em todo o mundo. Cada sintonia é liderada por um irmão batizado da facção paulista PCC. Olha, diferentemente de outros grupos criminais e mafiosos baseados em laços familiares, o PCC atua diferente. A pessoa não é fundamental, e sim a função como em uma empresa. Um irmão que seja sintonia de uma região ou de algum setor pode passar a outra posição ou região de acordo com os interesses da família PCC. O sintonia é o responsável por tomar decisões e coordenar as atividades dentro da sua região e de sua especialidade em harmonia com o todo. Cada setor do PCC atua de forma totalmente independente do conjunto. Por isso, a importância de todas as partes seguirem sintonizadas. No entanto, o intuito do irmão que pretende assumir um posto de liderança não deve ser nem o lucro e nem o poder, mas o que pode fazer pelos seus irmãos de facção. Além disso, o sistema de sintonias mantém a disciplina e a coesão interna da facção, garantindo que as ordens da liderança sejam todas cumpridas. Em caso de descumprimento dessas orientações das lideranças, ou quando algum irmão foge dos princípios da facção, ele pode ser punido por agir isoladamente e, é claro, pode ser morto. Sintonia fina é o termo usado na facção para se referir ao processo de comunicação e coordenação interna entre os seus membros. Entre criminosos, todo cuidado é pouco e o clima é sempre tenso, mesmo dentro da família. Então, é fundamental que o papo esteja sempre reto. Esse processo é muito rigoroso para garantir que as diferentes células ou associados em todos os estados e países atuem de maneira coesa e segura como uma família só. Vamos lá, quero te explicar como é que funciona essa cadeia no PCC. Acima do sintonia fina tem o chamado sintonia dos 14. O nome Sintonia dos 14 possivelmente faz referência aos 14 líderes que compunham a antiga sintonia final, que era feita lá em Presidente Bernardes, e mantém basicamente 3 níveis hierárquicos: a sintonia dos 14, a sintonia dos estados e a sintonia das regiões. Já o termo sintonia final é o topo da hierarquia do primeiro comando da capital e é composta pelos líderes mais graduados da facção. O objetivo principal da sintonia fina é lutar pelos ideais do PCC, o crescimento e o progresso da organização e os seus integrantes. A palavra sintonia, só para você ter uma noção, ela é repetida 43 vezes no dicionário do PCC. Ela é repetida 17 vezes no Estatuto do PCC, que foi feito em 2017. E ela também é repetida 4 vezes na cartilha do PCC. A Polícia Civil já conseguiu há muitos anos apreender uma carta do PCC determinando a morte do delegado Rui Fontes. Ele, na verdade, já tinha escapado de um plano para assassiná-lo em 2010, quando ele trabalhava no 69DP, que fica na Coab Teotônio Vilela. Nessa época, o delegado Rui havia acabado de deixar a delegacia de roubo a banco lá do DEIC, quando o plano de bandidos ligados ao PCC foi descoberto, vai vendo. 2 homens foram presos em frente ao 69DP com um fuzil.
Eles estariam de tocaia para matar o Dr. Rui, e tudo isso aconteceu em 2010. E não é só isso não. Só para você ter uma noção, em 2012, o Dr. Rui foi abordado por 2 homens na Via Anchieta, no ABC. Houve troca de tiros e um dos suspeitos morreu. O delegado Rui estava junto de uma investigadora de polícia civil nessa época. Ela foi atingida no pescoço e ficou internada por 45 dias após passar por cirurgia. Em 2020, vai vendo, o delegado Rui sofreu uma emboscada de assaltantes no Ipiranga, na zona sul da capital. Ele reagiu e chegou a balear um dos criminosos que conseguiu fugir. Em maio de 2022, o ex-delegado-geral foi vítima de um assalto na Avenida do Estado, zona sul da capital. Uma dupla em uma motocicleta o abordou, mas desistiu ao perceber que o veículo de Dr. Rui era blindado. Você agora está tendo uma noção por tudo que o Dr. Rui Ferraz Fontes passou na carreira de delegado e agora, depois de tantos atentados, ele foi morto friamente. A última notícia que recebemos é que a Polícia Civil já tem o nome de um dos participantes do atentado contra o ex-delegado-geral. O nome do suspeito está sendo preservado para evitar uma possível fuga. A polícia pediu a prisão temporária dele. O suspeito, esse primeiro suspeito, já tem passagem pela polícia por roubo e tráfico de drogas. A identidade dessa pessoa foi descoberta com base em impressões digitais que foram colhidas no vidro de um Jeep Renegade, que foi um outro carro que foi usado no crime no atentado que matou o Dr. Rui. Mas a investigação da Polícia Civil já chegou também, só para você ter uma noção, a mais um nome suspeito, a mais uma pessoa que deixou alguma identificação nesse Jeep Renegade. Ou seja, já temos 2 envolvidos que estão sendo procurados pela Polícia de São Paulo. Os criminosos também deixaram dentro do porta-luvas desse Jeep Renegade a placa original do veículo que tinha sido roubado em São Paulo. A polícia encontrou também um carregador de fuzil, um carregador de pistola e uma munição que foi deflagrada. Esses equipamentos estavam ao lado de um veículo abandonado que foi encontrado a cerca de 500 metros do local do crime. A arma de fogo do delegado não foi subtraída e essa arma estava em uma bolsa com os pertences pessoais dele, mas o Dr. Rui não teve tempo de pegar essa arma dentro da bolsa. Investigadores da Polícia Civil acreditam que o crime pode ter sido cometido por conta de uma licitação que teria sido prejudicada uma entidade ligada aos criminosos lá na Praia Grande. E o Dr. Rui era secretário de Administração Pública da Praia Grande e trabalhava duro, eu sabia, para a proteção do dinheiro público contra a corrupção. O promotor, Dr. Lincoln Gaquia, que também é jurado de morte pelo PCC, disse que o Dr. Rui, após a aposentadoria, não ganhou qualquer tratamento especial de segurança. Depois da sua aposentadoria, a partir de 2023, ele passou a não ter nenhuma proteção do Estado. Me parece que uma autoridade que dedicou mais de 40 anos ao combate ao crime organizado deveria ter uma proteção do Estado. Bom, mas eu preciso falar um pouquinho quem era o Dr. Rui Ferraz Fontes, para você conhecer um pouco mais sobre a trajetória desse profissional de polícia. O Dr. Rui, ele era formado em Direito pela Faculdade de São Bernardo do Campo e também tinha pós-graduação em Direito Civil. O Dr. Rui teve passagem por delegacias especializadas como DHPP, DENARC e foi chefe-geral do DEIC. Foi justamente no DEIC, no início dos anos 2000, como chefe da 5ª Delegacia de Roubo a Bancos, que ele iniciou uma investigação sobre o PCC lá atrás, sendo responsável por prender lideranças da facção e mapear sua estrutura criminosa. Olha, a atuação do Dr. Rui foi decisiva durante os ataques de maio de 2006, quando o PCC promoveu uma série de ações violentas contra as forças de segurança em São Paulo, e quem morava em São Paulo se lembra muito bem o que aconteceu em 2006. Entre 2019 e 2022, o Dr. Rui comandou a Delegacia Geral de Polícia do Estado de São Paulo. E nesse período,
ele liderou a transferência de chefes do PCC de presídios paulistas para unidades federais em outros estados, medida que foi considerada estratégica. Para quê? Para enfraquecer o poder da facção dentro das cadeias. É claro que eles não gostaram disso. Rui Fontes participou de cursos no Brasil, na França e no Canadá, e também foi professor de criminologia e direito processual penal. Em 2023, ele assume a Secretaria de Administração da Praia Grande, ele já se aposentou na Polícia Civil e ele foi convidado para ser secretário de Administração lá na Praia Grande, cargo que ele estava ocupando até recentemente, quando ele foi assassinado ao sair da secretaria. O corpo do Dr. Rui foi velado na Assembleia Legislativa de São Paulo e sepultado no Cemitério da Paz, no Morumbi. Para encerrar, eu vou colocar aqui a última entrevista dada pelo Dr. Rui, onde se mostrava muito preocupado com a sua segurança pessoal. Nunca. Teve uma conversa só meio atrapalhada com o Marcola, mas nunca teve um desenrolar negativo. E agora chegou a hora, pois eu quero saber a sua opinião. Escreve aqui nos comentários sobre o que você achou da morte desse delegado que durante muitos anos lutou contra o crime, mas que acabou morto sozinho de forma cruel e impiedosa. E para finalizar, deixa eu te pedir para você dar uma força para a minha equipe. Então se inscreve no canal e já aproveita e também dá um like, ativa o sininho de notificação e compartilha as nossas histórias criminais em seus grupos de WhatsApp.